pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um semestre, agora já no final do terceiro ano, né? Quase indo para o quarto. Legal, tá de volta com vocês, ainda nesse esquema mais à distância, mas a gente espera que durante o semestre as coisas voltem a um normal mais próximo do anterior e que a gente possa ter aulas presenciais também e se encontrar, trocar ideias e tudo mais. A disciplina desse semestre é metodologia de pesquisa na área de computação. E a primeira pergunta de vocês, acho eu, seria: para que eu vou estudar uma disciplina de metodologia? Acho que eu também não gostava tanto das disciplinas de humanas, principalmente essas disciplinas como essa de metodologia. Mas depois, quando eu estava no último semestre, principalmente, e depois de formado, eu fui perceber o quão importante é ter esse tipo de disciplina na grade. E é isso que eu queria passar para vocês. Então, não só o conteúdo de metodologia, mas como esse tipo de disciplina, e essa disciplina em particular, podem ser importantes, ou esta pode ser importante para vocês durante toda a vida profissional. Bom, do primeiro ponto de vista, assim, mais vendo num prazo mais curto, ela é muito importante desde para fazer trabalhos das várias disciplinas e do ponto de vista prático, apresentar, escrever e apresentar o TCC. Ainda que ele seja num formato menor ou maior, a forma, e é disso que trata a metodologia, da forma como você vai expressar as suas ideias, o seu projeto ou os seus resultados, na mesma forma, que pode ser um TCC um pouco menor, um TCC um pouco maior. Legal. Ou um artigo, por exemplo. E essa ideia da forma, então a ideia que eu fui descobrir depois, porque quando eu acabei vendo metodologia, era uma coisa muito técnica, então o que é tal coisa, um monte de conceitos sobre ciência, sobre tecnologia, sobre metodologia de pesquisa, mas aquilo lá parecia um pouco abstrato para mim, porque na época eu não queria fazer mestrado, não queria fazer doutorado, eu queria ganhar dinheiro, terminar a faculdade, ir para o mercado, ganhar dinheiro, ficar rico, essas coisas. Essa turma é muito legal porque eu acho que tem bastante gente na turma, eu não sei o quanto vocês mudaram do ano passado para cá, mas que tem esse objetivo. Então a formação acadêmica, a engenharia, é um instrumento para eu me projetar no mercado de trabalho e um dos objetivos principais, inclusive, é ganhar dinheiro, né? Ter uma vida confortável e tudo mais. Eu nem posso criticar isso porque eu pensava do mesmo jeito e inclusive eu queria ficar rico e tipo milionário, assim, enfim. Então, metodologia, nossa, parecia uma coisa, nossa, eu não quero fazer mestrado, eu não quero fazer doutorado, eu quero ganhar dinheiro, para que eu vou fazer essa disciplina? Tem uma razão muito importante. Então, a ideia do conteúdo e da forma é o nosso primeiro, enfim, a nossa primeira ideia, que não tem a ver ainda com a disciplina em si, com os vários itens da ementa, do conteúdo programático que a gente discute logo, mas que tem a ver com esse dilema nosso, da gente às vezes ter muito conteúdo, a gente ter ótimas ideias, e eu tenho certeza que você tem, principalmente nessa fase, nessa nossa área de tecnologia, que fica sempre em ebulição. Desde que eu fazia graduação, essa área sempre foi a área do presente e do futuro. E que hoje, que é o meu futuro e o presente de vocês, né, informação, continua sendo da mesma forma. É uma área do presente, onde tem muito mercado de trabalho. A gente também era muito disputado pelas empresas. As empresas iam na universidade, onde eu estudava também, assim como vão na PUC. E, nossa, disputavam, se matavam pela gente, é verdade. E além disso, todas as
projeções de futuro falavam algumas profissões vão diminuir, vão perder o interesse, e isso nunca incluía a nossa área. Muito pelo contrário, sempre as projeções falavam as áreas que vão manter ou ampliar o uso, a demanda, incluía as áreas de tecnologia e a engenharia de computação, em particular, pela abrangência e profundidade de formação. Bom, a gente ainda vai falar sobre isso também, dessa abrangência, da gente estudar várias coisas e às vezes a gente pode ter essa ideia. Poxa, eu vou estudar hardware, mas eu não, arquitetura, etc. Mas talvez eu não queira trabalhar com arquitetura. Ou banco de dados, e às vezes eu não quero trabalhar, ou inteligência artificial. E a nossa área, a formação, né, na engenharia de computação, é muito abrangente e também profunda para os padrões de um curso de graduação. Então a gente entra um pouco mais a fundo nas várias sub-áreas de conhecimento e isso dá muito mais trabalho para se formar, é verdade, eu também tive esse trabalho e vocês estão tendo esse trabalho, né? Acho que vocês continuam falando sobre isso, o que é bem natural, mas são frutos, né, que você, na verdade, você está plantando agora para colher no futuro e te dá muito mais possibilidades de atuar no mercado. Inclusive, as ideias que você pode ter tido no primeiro ano podem estar diferentes agora, as ideias que você tem agora podem estar diferentes no final do quinto ano, e você, depois de formado, você vai ter um período muito grande de atuação profissional, nem se fala. Então isso vai dar muito mais flexibilidade para você mudar de área, caso você queira ou caso seja necessário. Você não pode descartar essa possibilidade também. Bom, então, desde algumas décadas atrás, há poucas décadas atrás, vamos dizer assim, a gente sempre teve muitas ideias, sempre tem um monte de possibilidades, de projetos para desenvolver, de sub-áreas que estão para serem desbravadas, de coisas novas para serem implementadas, um monte, né, universos para a gente propor, para a gente ter ideias, propor e desenvolver. Então às vezes a gente tem, ou quase sempre, a gente tem muitas ideias muito legais, mas você sabe disso, que a maior parte dessas ideias, para a maior parte das pessoas, ficam nas ideias. Elas talvez não, elas nunca vão ser desenvolvidas. Nunca. E daí, isso pode levar a um monte de coisas. Você pode se conformar, você pode se frustrar e várias coisas assim. E às vezes o problema não está na ideia. Você pode, assim como um monte de pessoas, né, eu sei que você tem, mas os seus colegas, os seus veteranos, os seus calouros, pessoas das outras universidades também têm um monte de ideias. Mas poucas delas vão ser levadas adiante. Você sabe disso. Por um monte de motivos. Um dos motivos é, enfim, você ir atrás, você ter motivação, você ser empreendedor, etc. Mas ainda que você seja, ainda assim suas boas ideias podem ficar simplesmente nas ideias. E daí a gente entra nessa dicotomia da forma e do conteúdo. Portanto, você pode ter ótimas ideias, conteúdo, projetos na cabeça, por exemplo, e nunca conseguir desenvolver, nunca conseguir aprovar esses projetos. A principal entrave quando você tem as ideias e se propõe a colocar aquilo, a tentar realizar de verdade essas ideias, é como você vai apresentar essas ideias. Isso pode ser desde quando você é funcionário de uma empresa e tem que apresentar para o seu gerente, ou se você for gerente tem que apresentar para o seu diretor e assim por diante. Você precisa aprovar, mesmo que você mande, tipo assim, na área técnica, que provavelmente não vai acontecer nos primeiros anos, você vai precisar de aprovação da área financeira, por exemplo, se você não for dono da empresa. Portanto, para você conseguir isso, você precisa convencer esses níveis de aprovação, que podem ser níveis superiores na sua hierarquia, gerência, direção, presidência, etc., ou laterais, como por exemplo nas áreas financeiras. Bom, como é que você vai conseguir isso? Bom, muitas vezes, principalmente se tiver em empresas muito boas, em multinacionais aqui no Brasil, ou se você
por exemplo, tiver vontade de trabalhar nas Google da vida, por exemplo, você tem um caminho para percorrer para o seu projeto ser aprovado. As pessoas que estão nesse caminho, exceto talvez o seu superior direto, eles não têm muito contato com você. E eles podem ter que aprovar projetos, podem receber projetos de um monte de gente. Porque, como a gente falou, principalmente na nossa área é muito concorrida. Todo mundo tem um monte de ideias. Todo mundo quer propor as ideias e desenvolver as ideias. Então os caras têm um monte de projetos para ver, além das outras coisas que eles têm que desenvolver. Então eles não estão full time para você, para te atender, para tentar entender, nossa, esse cara, você não foi claro na sua ideia, nos seus objetivos, na forma como você vai desenvolver, nos resultados que você espera obter, e ele vai tentar entender nas entrelinhas do seu documento o que você quis dizer. Não vai acontecer, muito provavelmente. Então essa responsabilidade de colocar na forma como essa pessoa vai entender e vai estar aberta para entender, essa responsabilidade é sua. E esse treinamento é muito importante. E é disso que a gente vai falar aqui. Se você quiser abrir uma empresa, uma startup, por exemplo, suponha que você não tem o seu pai, por exemplo, não trabalha na área e já não tem uma empresa nesta área, ou que você não tem desejo, mesmo que ele tenha empresa em outra área, que você não queira desenvolver somente projetos naquela sub-área onde seu pai tem empresa. Então você, por exemplo, pode ter ambições próprias. Então você quer desenvolver, ou em algum ponto da sua vida, você pode querer desenvolver seus próprios projetos. E daí, por exemplo, o seu projeto pode ser um projeto simples que pode precisar de pouco dinheiro. Às vezes ele pode precisar de bastante dinheiro. Às vezes você pode precisar de financiamento, você pode não conseguir se autofinanciar. Normalmente os projetos, os pequenos projetos, às vezes precisam de 100 ou 200 mil dólares, por exemplo, para você fazer na prática. Não só para investir no projeto, mas para você se manter até lá, para você ter parceiros, porque às vezes se você for desenvolver tudo sozinho, às vezes isso pode demorar muito tempo, e quando ele for desenvolvido ele já não tem o mesmo interesse. Então você precisa de dinheiro, não tem jeito. E assim, normalmente quando a gente está na graduação a gente acha, eu vou desenvolver sozinho, não vou precisar de tanto dinheiro. Não é verdade, hein? Olha, vai por mim, a maior parte dos projetos precisa de algum dinheiro pouco maior do que a gente costuma pensar na graduação, antes da gente estar envolvido com projetos, empresas e coisas assim. Então, se você precisar de financiamento, você também vai ter que apresentar seus projetos para entidades de fomento ou para empresas que investem, que são empresas de fomento também, que investem em novas ideias. Como, por exemplo, nesses núcleos, nessas germinadoras de startups que tem em vários locais, em Campinas também, enfim, e no mundo todo. E você, de novo, vai concorrer com um monte de ideias e, além do conteúdo, você precisa da forma. A forma como você vai expressar suas ideias e como você vai convencer os julgadores que a sua ideia não só é boa, como é melhor do que a dos outros. Disso que a gente vai tratar. Bom, espero que nessa primeira grande ideia, sim, eu tenha te convencido pelo menos um pouco que essa disciplina pode ser mais importante do que você podia imaginar em princípio. E é verdade. E a gente vai descobrir um monte de outras coisas legais nessa disciplina, ou úteis nessa disciplina, e a ideia é que ela é uma disciplina de 2 horas por semana só, e você não vai voltar a ter em outros semestres. Então, é uma disciplina pequena, então vamos tentar aproveitar, porque o impacto que ela pode ter é tão grande, ou às vezes até maior, do que as outras disciplinas técnicas. E ela é única e pequenininha. Vamos aproveitar essa disciplina. Antes de falar do impacto que isso tem nos projetos que a gente vai enviar nas empresas, nas entidades de fomento, para receber verba, para desenvolver os projetos, a gente vai focar um pouco mais no objetivo acadêmico.
da disciplina, que é a gente escrever os nossos próprios documentos, desde os trabalhos de disciplina até os relatórios os projetos e relatórios de iniciação científica, de especialização, de mestrado e de doutoramento. Que normalmente aqui no Brasil a gente, embora o nome mais, que as pessoas mais dizem que seria correto é doutoramento, quase todo mundo chama de doutorado. Então vou passar a chamar de doutorado aqui também. Bom, o parênteses é que esse formato acadêmico é exatamente o mesmo que a gente usa nas grandes empresas. Inclusive nas áreas de desenvolvimento das grandes empresas, das Google, Facebook, Microsoft, inclusive, e quase todas as outras, principalmente as multinacionais americanas, europeias e japonesas, este é o formato que se usa para fazer relatórios e projetos, beleza? É o mesmo formato. Bom, então nesse começo, pelo menos, eu vou focar e vou dar os exemplos nessa sub-área acadêmica, né? Mas como a gente já falou, é o mesmo formato que a gente vai usar também comercialmente, pelo menos no alto nível, beleza? Pelo menos quando você quer, você vai ser engenheiro, então não adianta você querer apresentar projetos como em outros níveis da hierarquia das empresas e assim por diante, tá bom? Projetos de inovação têm que ser feitos em formato acadêmico, em formato científico. Não tem jeito. Bom, para a gente começar essa contextualização, né, eu continuar um pouquinho mais antes da gente mostrar o plano de curso, vou lembrar vocês de uma conversa que a gente teve no primeiro semestre, mas lá talvez vocês fossem um pouquinho mais, não tivessem tanto essa maturidade que agora vocês têm, né, no sexto semestre, já com as disciplinas básicas concluídas, ou quase todas, espero, e já estão nessas disciplinas de intermediárias, né, de terceiro e quarto ano, e já pensando em estagiar, começando, espero, a se preocupar de verdade em que tipo de empresa você vai querer, em qual área você vai querer atuar, quais são as suas possibilidades, enfim, começar ou amadurecer essa ideia. Bom, ainda que você não queira nesse momento, como eu não queria, então, não sei se eu falei para vocês, mas quando eu fazia graduação, até o final do penúltimo ano, eu só fui considerar a possibilidade de fazer pós no último ano. Até o final do penúltimo ano, a última coisa que eu queria na minha vida era fazer mestrado ou doutorado, continuar na universidade, continuar estudando. Era ser professor, então, nossa, era a última coisa que eu queria. E é verdade, porque meu pai, enfim, não era professor, era empresário, e minha mãe era professora. E eu vi a diferença de rendimentos, por exemplo, e status, e um monte de coisa que eles tinham. Minha mãe era professora do estado, enfim, de ensino fundamental. E, nossa, eu cresci nesse ambiente, tudo que eu não queria na minha vida para mim é ser professor. Podia ser qualquer coisa menos professor. Portanto, mesmo que você não considere isso agora, abra sua cabeça para ver essa possibilidade, ainda que seja para você daqui a 2 anos dizer que não, realmente não era isso que eu queria. Mas se abrir para essa possibilidade, pelo menos considerar vantagens e desvantagens e, como em toda escolha na vida, você vê o que você vai ganhar e o que você vai perder com cada escolha. Bom, então vamos pensar nessa trajetória, nesse percurso nosso de formação acadêmica. Bom, você estava lá, né, no começo da sua formação, você foi fazer ensino fundamental e começou a se instrumentalizar com as coisas básicas, né? Aprendeu a ler, escrever, a compreender o que você lia, a fazer as operações básicas de matemática, que hoje talvez você possa entender que eram operações básicas, naquela época talvez você não achasse tão básico assim, né? Isso faz parte do nosso desenvolvimento intelectual e tudo mais, da nossa formação. E daí você se instrumentalizou. Aí você foi para o ensino médio.
que podia ser um ensino médio mais profissionalizante, no ensino técnico, por exemplo, ou ensino médio mais tradicional, e daí fazer o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio convencional. E daí você fazia ou uma formação um pouco mais profissional, ou uma formação um pouco mais de cidadão. Então você começava a estudar um pouquinho mais a fundo algumas coisas e pensar em algumas coisas um pouco a mais, de conhecer um pouco mais a fundo a história, a geografia, e a ciência de forma geral, biologia, etc. Uma formação de cidadão, né, que seria considerado, pelo menos no primeiro mundo, como uma formação básica. Todo cidadão devia ter pelo menos o ensino médio concluído, ou seja, todo mundo teria que ter desde a formação básica, mais instrumental, até essa formação de cidadão. O cidadão da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo de forma geral. Legal. Daí você vai para o ensino superior, onde você vê que, nossa, tem muito conhecimento para ser estudado e, você tem uma vida finita, tempo finito e limitado, inclusive, né, para estudar e se dedicar a essa formação, e daí você foi escolher uma sub-área, uma área de atuação. E você escolheu engenharia de computação. Se você está no sexto semestre, provavelmente não foi uma escolha ruim, você, né, continua convencido. Eu acho uma área boa, eu já tive vontade de mudar de curso, tipo, mais ou menos no meio do curso, quando eu fazia graduação, e você vê que depois eu fiz mestrado e doutorado na mesma área, mas enfim, mais ou menos na metade do curso eu tive essa dúvida, que é uma dúvida comum a quase todo mundo que faz, não só o nosso curso, hein? Praticamente qualquer curso, porque nenhum é perfeito, assim como nada é, e daí você se desilude com algumas coisas que você podia fantasiar quando você tinha 16 ou 17 anos, né? E daí você cai na real e fala, olha, tem coisas boas, tem coisas ruins também, enfim, até você ter esse amadurecimento, né? De falar, olha, tem mais coisas boas do que coisas ruins, eu gosto mais do que desgosto. Se eu fosse mudar, eu iria para qual outra sub-área? E daí eu teria as outras frustrações também. Você escolheu essa sub-área e você está fazendo graduação. Então, a graduação, ao contrário da visão mais geral que ainda se tem aqui no Brasil, é nosso primeiro grau acadêmico de verdade. E você vai se graduar, sei lá, você vai ter um bacharelado, uma licenciatura, etc. Né? Então você vai colar o seu primeiro grau de verdade, né? Enfim, primeiro grau acadêmico de verdade, e por isso se chama graduação. Então você está fazendo a graduação. É quando você tem seu primeiro alicerce de conhecimento e de habilidades em alguma área de conhecimento. Legal. Isso vai ser suficiente para você se inserir no mercado de trabalho e, principalmente na nossa área, continuar ao longo da vida estudando, se treinando e se formando nessa área. Você também pode ser melhor do que um monte de gente que faz mestrado, que faz doutorado. Verdade, você já deve ter visto isso, já deve ter notado. Assim como muita gente que faz curso técnico se acha, ou pode ser inclusive melhor do que muito engenheiro. E alguém que nem fez curso técnico pode ser melhor também do que quem fez curso técnico ou quem é engenheiro. Agora, por exemplo, pega uma área bem consolidada como a engenharia civil, por exemplo. Se você falar para um pedreiro, falar assim, o pedreiro, eu já vi umas piadas assim, deles falando, esse engenheiro aí, põe ele para erguer uma parede, ele não consegue erguer a parede, ergue tudo torto, tarará. E ele tem razão. Se colocar um engenheiro civil para erguer uma parede, para fazer coisas assim, ou ele não vai fazer direito, que é bem provável, ou ele vai demorar pra caramba para fazer em comparação com um pedreiro com uma certa habilidade. E o mestre de obras também. E o mestre de obras vai falar coisas parecidas assim do engenheiro. Agora, quem é que ganha mais? Não precisa dizer. Porque o que talvez o pedreiro não enxergue na visão que ele tem
que é uma visão que a gente pode dizer que é uma visão um pouquinho mais focada ou limitada do processo, é que o engenheiro civil vai fazer um monte de outras coisas no projeto, de cálculo de fundações, resistência de materiais, o projeto tem muito mais do que essa coisa física de erguer as coisas, vai ver sobre ventilação, sobre iluminação. Eu tenho muito mais coisas de projeto que foram vistas antes e que talvez passem batido para quem não tem essa formação. Bom, então talvez você precise ou você queira continuar o seu processo de formação acadêmica. Bom, seu objetivo pode ser desde ir para uma grande empresa, e boa parte das grandes empresas, das multinacionais que eu citei antes, para os cargos de gerência de verdade. Por que eu falo gerência de verdade? Porque na área técnica, tipo assim, você está fazendo projeto na área de computação, e daí quando você depois de você virar engenheiro sênior, por exemplo, ou antes, enfim, às vezes eles te dão um cargo de gerência, mas você continua fazendo a mesma coisa que um engenheiro sênior faria. Daí, ou seja, fazer projetos, gerenciar pequenas equipes e implementar também, né, fazer parte física lá do projeto, lá sentar e desenvolver junto. As gerências de mais alto nível são caras que coordenam um pouco mais essas equipes de gerenciamento, etc. E raramente eles se envolvem diretamente, pelo menos não full time, nem em tempo parcial, tipo metade do tempo, com a execução dos projetos propriamente dito, principalmente na implementação, testes, etc. Eles ficam num nível um pouco mais acima, que é uma coisa, por exemplo, que, nossa, quem gosta de implementar, eu amava implementar. Você vai acabar sentindo muita falta, porque mesmo que você goste, que você queira implementar, não vão deixar você implementar. Você vai trabalhar com outras coisas, entre aspas, mais nobres no processo, né? Então, se eles forem querer te pagar mais, eles vão querer que você faça outro tipo de atividade que não inclui, por exemplo, você codificar, você programar. E várias empresas multinacionais, para os cargos de gerência de verdade, da alta gerência, eles exigem mestrado. Então existem gerentes antigos que não têm mestrado, mas os novos gerentes precisam ter mestrado. Legal. Então se você quer ter esse tipo de cargo e abrir suas portas para, se você quiser, por exemplo, trabalhar em alto nível no exterior, o mestrado, por exemplo, é um excelente caminho. Se não, também, a gente vai falar um pouquinho mais logo na sequência, se você quiser continuar o seu desenvolvimento intelectual, lembra daquela trajetória de fazer graduação, de fazer ensino fundamental, ensino médio, graduação? Qual o próximo passo de formação acadêmica? Então, se você quiser fazer esse treinamento, que é um treinamento relativamente rápido, o mestrado pode demorar 2 anos, 2 anos e meio, esse é o tempo típico. Ou seja, é um investimento em formação, em desenvolvimento de habilidades altamente valorizadas pelo mercado de alto nível, e se você puder ou quiser fazer esse investimento em formação acadêmica, também é um excelente caminho. Para objetivos um pouco mais específicos, como trabalhar em centros de universidades e centros de pesquisa, ou no país ou no exterior, o doutorado também. Então o que a gente vai falar agora, que esse é um dos tópicos da ementa já, a gente vai dar um primeiro apanhado, depois a gente volta para o tópico, né? Depois da formação básica, ensino fundamental, ensino médio, a graduação, o que você pode fazer para continuar esse seu processo de formação acadêmica, de desenvolvimento intelectual? Fazer pós-graduação. Pós-graduação, então, é o que se faz e se exige como pré-requisito graduação. Tem 2 grandes áreas de pós-graduação. A pós-graduação em sentido amplo, em sentido largo, em sentido lato, ou seja, a pós-graduação lato sensu. Essa pós-graduação em sentido amplo é fazer um curso que exige a graduação como pré-requisito. E tem a graduação em sentido estrito, em sentido restrito, stricto sensu, que é a pós-graduação onde se
caminha esse processo de formação intelectual. Então, eu fiz uma formação instrumental, uma formação de cidadão, um alicerce em alguma sub-área do conhecimento. Qual é o próximo passo de formação acadêmica que eu teria? E daí a pós-graduação stricto sensu. Na pós-graduação lato sensu, tem principalmente a pós-graduação, os cursos de especialização, que são um grande foco, os cursos sequenciais, etc. E em paralelo, que não exige graduação, são as certificações, beleza? Eu coloquei as certificações nesse grande conjunto aqui, porque esses cursos em particular, as certificações também se incluem, mas a pós-graduação lato sensu tem a ver com você escolher alguma sub-área que tem principalmente demanda imediata no mercado, que você quer se formar rapidamente para aquele mercado ou para uma necessidade pessoal sua, e você vai lá e faz aquele curso, assim como você podia ter feito um curso técnico de nível superior, é como se fosse um curso técnico em pós-graduação. Você podia ter feito também um curso técnico em graduação, né, os cursos de tecnologia, os tecnólogos, enfim, e as especializações são, desse ponto de vista, uma forma de fazer um curso técnico em nível de pós-graduação. Eles são muito legais, certificações, especializações são muito legais, mas com um tempo de duração, de valorização restrito. Então, por exemplo, você quer fazer uma certificação em alguma coisa lá, pô, é muito legal, mas tem um tempo de duração rápido, você tem que colher os frutos rapidamente. Você tem que se colocar numa empresa para trabalhar naquela sub-área rapidamente. Daqui a alguns poucos anos, às vezes só 5 anos, às vezes um pouco mais, mas não é um curso, né, que você colhe frutos para a vida toda. É muito legal, só que você tem que colher os frutos rapidamente. Senão aquilo lá, já mudou de versão, já não se usa mais aquela ferramenta lá, enfim, desse ponto de vista. Bom, a graduação, você sabe, você está fazendo engenharia, você escolheu fazer engenharia, e você sabe que os frutos dessa formação você vai colher para a sua vida inteira. Assim como você ter feito ensino fundamental, ensino médio, a vida inteira a pessoa colhe esses frutos. Fala assim, ela com 50 anos, ela vai concorrer a vagas que exigem ensino médio. Na graduação e a sua engenharia é a mesma coisa, é uma coisa que vale muito, porque você vai colher frutos dessa formação a sua vida inteirinha. Desse ponto de vista, o próximo nível de formação acadêmica, que tem a ver com a pós-graduação stricto sensu, corre nesse sentido. Então, como uma formação de longo prazo, o investimento de formação em longo prazo é a aposta certeira, beleza? A gente tem 2 níveis de formação em pós-graduação stricto sensu, o mestrado e o doutorado. Vamos dividir e já falar da diferença deles. Bom, porque o mestrado é muito importante para empresas. As empresas querem muito, e talvez você, para você mesmo, para o seu desenvolvimento intelectual, você também queira fazer mestrado. Bom, a ideia do mestrado é que você vai se deparar com um problema, que você vai fazer no TCC também, só que com algumas outras características. No TCC, você vai pegar um problema que envolve várias sub-áreas que você já conhece e que você vai integrar ou estender o conhecimento que você viu na graduação. Então é uma coisa muito mais limitada, tem a ver, é muito interessante, mas tem a ver com o seu curso, com o curso de cada um. No mestrado, a gente já tem um escopo um pouquinho maior. Então, se você tem um problema, se você descobre um problema, a gente vai falar muito sobre identificar problemas, mas isso é um tópico bem abrangente, então eu não vou focar nisso neste momento. Então, quando você tiver um problema, você vai estudar tudo o que foi feito já para resolver aquele problema. Então, você não vai reinventar a roda, mas você vai estudar tudo que de melhor já foi feito, vai estudar essas soluções, vai ver qual das soluções ou quais das soluções podem ser melhores para resolver o seu problema particular e vai aplicar, adaptar ou hibridizar essas soluções para resolver o seu problema.
e vai tentar e vai procurar evidências de que essa solução que você encontrou era a melhor possível dentre todas as existentes. Percebeu como essa habilidade, você desenvolver, exercitar e provar essa habilidade é muito importante, é uma habilidade super importante de você, para cada problema, você ser capaz de identificar as várias soluções, identificar qual é a melhor solução e ter certeza que aquela é a melhor solução para o seu problema. Essa é uma habilidade muito importante para a gente. Por isso que o mestrado, não no Brasil, mas enfim, nos países de primeiro mundo, é muito importante a gente ter. Legal? Então, para a gente começar a pensar em possibilidades de continuar nossa formação, sua formação, com pelo menos o mestrado, ou talvez não, pelo menos você saber exatamente o que é, para nesses próximos, sei lá, 1 ano e meio, talvez, você considerar a hipótese. Beleza. Sei que a maior parte não vai fazer, mas eu gostaria que todo mundo considerasse a hipótese. O outro grau de formação acadêmica em estrito senso é o doutorado. O que o doutorado tem de diferente do mestrado? A ideia do doutorado é fazer pesquisas inéditas, é descobrir conhecimento, ou, em outras palavras, ampliar a fronteira do conhecimento. Então, se lá no mestrado, quando você fez uma pesquisa bibliográfica que via todas as soluções possíveis para aquela classe de problemas, você delineou, você identificou a fronteira do conhecimento, até onde a gente tem soluções conhecidas para aquele tipo de problema. No doutorado, você não ficou satisfeito com aquelas soluções possíveis, nem hibridizadas, e você precisou gerar um novo conhecimento, você precisou gerar uma nova proposta, você precisou ampliar essa fronteira do conhecimento. E daí você fez a mesma coisa, né? Identificou o problema, fez uma pesquisa bibliográfica muito mais completa, porque daí o ineditismo tem que ser um ineditismo no mundo todo, propôs uma solução nova que ninguém tinha dito, você vai provar que aquela solução é inédita e, pelo menos para algum contexto, pelo menos para o seu problema, ela é melhor que as outras soluções já existentes. Legal? Então essa é a ideia. Doutorado já é uma coisa um pouquinho mais específica, mas o mestrado, pelo menos, uma coisa a se considerar. Bom, a gente vai voltar a esse tema, até porque isso tem muito a ver com a nossa disciplina, mas o parênteses que eu queria fazer é que em agosto e setembro rolam as inscrições e a prova para a seleção em pós-graduação, que é o pós-comp. Legal? Eu não sei como vai funcionar neste ano, né, que é um ano particular, vocês sabem, né, um ano atípico, mas normalmente as inscrições são feitas em agosto, a partir da segunda quinzena, e a prova é feita em setembro, na segunda quinzena de setembro, tipo assim. Por que fazer no terceiro ano, ou por que talvez fazer no terceiro ano? Bom, vocês podem aproveitar as últimas edições do pós-comp para o ano que você se formar. Então quem está no quinto ano, no mínimo, pode aproveitar a menor nota entre o quinto e o quarto ano. O terceiro, na verdade, eu não sei se são os últimos 2 ou os últimos 3 anos, mas você pode ver, procurar no site da pós-comp, você pode procurar no site da SBC, Sociedade Brasileira de Computação. Então sbc.org.br e procurar o link para o pós-comp, e daí você acha lá, enfim, você pode aproveitar a melhor nota dos últimos 2 ou dos últimos 3 anos. Na pior hipótese, você poderia, se você quisesse, ver como é a prova, ir lá como treineiro. O legal é que as provas talvez sejam online, inclusive, mas na pior hipótese, Campinas é uma das sedes, então todo ano tem lá na Unicamp, que é pertinho, né? Enfim, não é um grande problema. Tem um monte de gente que vem de cidades super longe para prestar, e você que está aqui em Campinas não é um grande problema. Então, tem
a prova tem duas partes e ela é usada para selecionar tanto para mestrado quanto para doutorado em boa parte das melhores escolas do país, dos melhores programas do país. Na pós-graduação a gente normalmente não chama de curso, a gente chama de programa, beleza? Então, os melhores programas de pós-graduação do país, vários deles usam, como por exemplo, quase todas as universidades federais, o Instituto de Computação da Unicamp, as várias PUCs, como PUC-Rio, etc. E algumas outras não. Por exemplo, a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, a FEC da Unicamp, não usa o pós-comp. Mas não é legal, se você for querer realmente fazer pós-graduação, você ir com uma bala só. Então, vai que eu não seja aprovado lá na Engenharia de Computação, na FEC. Poxa, daí eu deixo de fazer. É legal você tentar plano A, plano B, e então, portanto, essa é uma prova importante. É uma prova bastante difícil, vocês devem se lembrar de alguns exercícios do pós-comp que eu colocava. É uma prova constituída só de questões de múltipla escolha. Tem três partes, uma parte de matemática e duas partes de computação. Uma parte de computação mais teórica e uma parte de computação mais aplicada. E daí o total são 70 questões, todas de múltipla escolha, 5 alternativas de mesmo peso. As questões são questões de nota de rodapé, são questões consideradas difíceis. E tanto que a média de acertos dá uns 25, são 70 questões. Às vezes 22, às vezes 28, mais ou menos por aí. Isso porque normalmente os melhores alunos das melhores universidades da nossa área que prestam essa prova. Então, é uma prova difícil. O lado bom é que você não precisa acertar 70% da prova, você tem que ir melhor que os outros. E o melhor que os outros é fazer média mais desvio padrão, e o grande objetivo é média mais 2 vezes desvio padrão. Então, se você acertar metade da prova, um pouquinho menos da metade da prova, normalmente você já consegue vaga nos melhores programas, nos programas 7. Então, os programas de pós-graduação, ao contrário dos cursos de graduação, que são divididos em 5 categorias, assim, né? Na pós-graduação vai até nível 7. Então, 1 e 2 não são aprovados, né, não são credenciados, que equivale ao não reconhecido na graduação. Então, notas 1 e 2 não são credenciados. Nota 3 já é credenciada, mas, por exemplo, não pode ter doutorados e coisas assim, só mestrados. E daí eles vão aumentando. O nível 5 são os cursos de excelência já em nível nacional. Então, são cursos muito legais, com doutorado e tal, e normalmente já tem bolsa. Então, na nossa área, infelizmente, talvez, a bolsa é muito menor, é muito mais parecida com o que você vai ganhar no estágio do que você ganharia como engenheiro. Tipo, sei lá, não sei quanto, 1.600, alguma coisa assim. Mas, por outro lado, você está plantando para você colher. E o curso não é tão demorado, como eu falei, 2 anos, 2 anos você consegue terminar, talvez 2 anos e meio, enfim, mas em 2 anos dá para terminar. E daí você está investindo em você. Bom, e daí, então, fiquem de olho, quem tiver afim. Quem não tiver afim de prestar ou de gastar o dinheiro de inscrição, acho que o ano passado era alguma coisa entre 70 e 100 reais a inscrição. E você podia se filiar à sociedade, né, a SBC, tinha um desconto, coisa assim, enfim. Mas nessa faixa. Se você não quiser ou não puder, enfim, tem a outra possibilidade é que tem as provas nos repositórios, nos sites com os gabaritos. Então você pode separar ao mesmo tempo, normalmente, presencialmente, seria feita num domingo à tarde, sei lá, da 1 às 5 horas da tarde, por exemplo. E daí você pode separar esse tempo e tentar fazer e tentar identificar quais sub-áreas você poderia ter dificuldade e que você poderia estudar um pouco mais, caso você queira, mesmo que ainda sem certeza. Para terminar, por hoje, esse assunto,
Nos cursos normalmente 6 e 7, que são os cursos de qualidade internacional, os programas de qualidade internacional, normalmente você tem garantia de bolsa. Se você for aprovado, você tem garantia de bolsa. Os alunos da PUC que vão bem nessa prova, normalmente conseguem escolher qualquer programa. Enfim, a maior parte faz Unicamp, mas tem gente que vai para São Carlos e assim por diante. O último detalhe é que o curso, por exemplo, da Unicamp, da Faculdade de Engenharia Elétrica, da FEC, é um curso, tradicionalmente, há décadas, é um curso 7, e normalmente disputa com o da PUC do Rio como o melhor curso na área de computação do país, o melhor programa de pós-graduação do país. Então, é um programa assim, top, e quase sempre está em primeiro, às vezes reveza com a PUC do Rio. E o Instituto de Computação da Unicamp era tradicionalmente 5, depois ficou 6 por bastante tempo. Me parece que ele passou para 7 também. Então, mesmo que seja 6, ele é um curso de excelente qualidade, você pode fazer de olhos fechados também. Bom, desse apanhado geral, né, que a gente contextualizou, enfim, falou de algumas coisas da metodologia e da formação, vamos falar um pouquinho do nosso semestre, do nosso plano de ensino. Como você sabe, a PUC daqui a algumas semanas vai disponibilizar a íntegra do plano de ensino no site. E aqui eu vou colocar alguns tópicos principais sobre a nossa disciplina. Então, vou começar com a ementa. A ementa, como você sabe, traz os principais tópicos a serem desenvolvidos, a serem trabalhados naquela disciplina. Eu vou colocar aqui a ementa. Ela trata de ciência, tecnologia, engenharia e computação, o método científico, estilos de pesquisa em computação, organização de trabalhos de pesquisa em computação, apresentação de resultados de pesquisa. Beleza? Esses são os tópicos gerais que a gente tem para trabalhar durante o semestre. O grande objetivo geral da disciplina é informar e conscientizar o aluno de que a pesquisa e o trabalho acadêmico devem seguir um método e normas que regulamentam seu planejamento, elaboração e apresentação. Beleza? Um pouco do que a gente já falou hoje, inclusive. O outro tópico é o conteúdo programático. O conteúdo programático é aquela parte do plano de ensino onde a gente pega os tópicos da ementa e detalha o que efetivamente, quais são os subassuntos que a gente vai tratar ao longo do semestre. E vamos dar uma olhada no conteúdo programático da disciplina. Fala sobre o que é ciência, pesquisa, técnica e tecnologia, sobre a área de engenharia e de computação e a engenharia de computação. O método científico fala sobre etapas, indução, deduzão, hipótese, dedução. Estilos de pesquisa em computação, preparação de projetos de pesquisa, apresentação de resultados de pesquisa, monografia e artigo científico. E níveis de exigência de trabalho de conclusão, graduação, especialização, mestrado e doutorado. Então, um pouquinho do que a gente já adiantou nessa contextualização de primeira aula, assim, de apresentação do curso. Beleza? O outro tópico é avaliação. Bom, na nossa avaliação, a gente vai ter dois tipos de exercícios, que não são provas. São exercícios para a gente fazer, trabalhos para a gente fazer. A gente vai ter trabalhos escritos e trabalhos orais, apresentações. Então, a gente vai começar de um projeto. Então, cada um vai escolher um projeto para ser desenvolvido. Obviamente, esse é só um projeto para ser apresentado na disciplina de metodologia e não precisa necessariamente ser desenvolvido. Mas, já que você vai ter esse trabalho, seria legal você apresentar, propor e elaborar um projeto do seu interesse. Que pode ser, por exemplo, um projeto que você pode vislumbrar como uma possibilidade do seu TCC. Beleza? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre a escolha do tema, do problema, etc. Mas você já pode ir pensando em possíveis temas, em possíveis áreas, pelo menos, né, em possíveis sistemas que você poderia querer desenvolver. Mas a gente vai voltar a tratar sobre isso.
E daí vai ter a parte escrita, onde você vai propor, fazer os projetos, etc. A modelagem, inclusive, e a parte dos trabalhos de apresentação, onde você vai apresentar a proposta e, enfim, e o projeto todo. Legal? E daí a média vai ser, a média final da disciplina vai ser a média dessas atividades. Algumas atividades no início vão ter peso 1, porque vão ser atividades menores, a gente ainda vai estar com pré-propostas, ainda nem vai ser uma proposta, e as demais, mais tipo do meio do semestre para frente, vão ter peso 2. Beleza? Tá. Então é isso. E a outra coisa que eu vou colocar aqui vai ser a bibliografia. Eu não vou detalhar, enfim, a gente tem vários. Vocês vão ter acesso a esse documento na íntegra depois pelo site da PUC. Mas na bibliografia básica, por exemplo, tem alguns... Nossa, ainda tem o Severino aqui, que é um que eu usava, nossa, muitos anos atrás, quando eu ainda estudava, que é Metodologia do Trabalho Científico, e tem outros, enfim. É uma disciplina muito conhecida, né? Os vários cursos das várias áreas trabalham com isso aqui, né? Quase todos os TCCs no país todo devem ser feitos usando esse formato, com pequenas variações no mundo todo também. É que a ABNT, por exemplo, é um formato brasileiro, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, e normalmente na nossa área, na maior parte dos outros países, pelo menos dos desenvolvidos, normalmente os formatos que se usam, por exemplo, são formatos ACM ou I3E, mas enfim, a gente também volta a tratar um pouco sobre isso. Beleza? Então esse é o nosso semestre. Metodologia, como a gente falou, não é uma disciplina técnica, não é mas é uma disciplina, mesmo assim, muito importante, uma disciplina particular, e como a gente vai precisar fazer, vamos tirar o máximo proveito, porque eu digo para vocês, isso vai fazer diferença muito mais do que vocês podem achar neste momento. É verdade, como a gente falou, mesmo sem esses objetivos mais literais do plano de curso, são objetivos mais acadêmicos. Na área comercial, nas empresas, cada vez mais é mais importante isso. E é muito importante realmente a gente dominar a forma. Legal? Já que as outras disciplinas normalmente tratam do conteúdo. Então, vamos aproveitar talvez a única disciplina, ou uma das únicas disciplinas que cuidem da forma. Beleza? Então é isso por hoje. Continuo por aqui para tirar eventuais dúvidas. Você já sabe, se você não está inscrito, já que você não fez disciplina no semestre passado, se inscreva no canal do YouTube. Já aproveita e curta o vídeo também, né? Depois dessa primeira parte da aula, que foi a parte expositiva, a parte de conteúdo, a gente vai passar para a segunda parte da aula, que é a parte de discussões, debates, perguntas. Então, se você tem opiniões, se você tem perguntas, questionamentos e assuntos para serem colocados em pauta, coloque aqui, digitando no chat, ou levanta a mãozinha para ter espaço de voz. E todo mundo fique à vontade também para responder, para colocar suas ideias sobre as questões de todo mundo, para a gente abrir esse debate para a sala. Então vamos lá, vamos começar.